Olá pessoal, o treinamento de hoje é sobre segurança da informação. Vamos lá? Então, a nossa agenda de hoje, nós vamos definir segurança da informação e seus pilares, vamos falar sobre as ameaças, o que são ameaças e os tipos mais comuns de ameaças existentes hoje na internet. Vamos falar de senhas, como as senhas devem ser, vamos dar algumas dicas e mostrar algumas senhas que não são recomendável a sua utilização. Vamos falar rapidamente sobre a política de segurança da informação. Vamos dar algumas dicas de como se proteger na internet, e-mail, sites e dicas de como utilizar e criar senhas seguras em nossos ambientes. E para finalizar, um resuminho de tudo que a gente viu no treinamento. Então, o que é segurança da informação? A segurança da informação ela está relacionada com a proteção dos nossos dados, tá? No sentido de preservar o valor que estes dados possuem, seja esse valor para uma pessoa, um indivíduo ou para uma empresa, tá? E as características básicas da segurança da informação, ou seja, os pilares desta segurança, são a confidencialidade, a integridade, disponibilidade e autenticidade, que é a CIDA. Tá? Alguns autores novos já colocaram mais um pilar dentro da segurança da informação, que seria a legalidade, ou seja, esse dado, esta informação, ela precisa estar de acordo com as leis aonde ela está inserida. Tá? Isso é uma literatura nova, ainda muito atual, e para este momento a gente não colocou essa informação aqui. Num futuro treinamento, numa atualização deste mesmo treinamento, acredito que ele já vai estar constando aqui para nós. Então, confidencialidade. A informação não estará disponível ou será divulgada a pessoas ou empresas sem prévia autorização dos responsáveis pela informação. Tá? Isso significa que temos que garantir que a informação não será conhecida por pessoas que não estejam autorizadas para tal. Ou seja, os colaboradores, as pessoas que trabalham na empresa vão ter acesso a informações a qual elas precisam para o seu trabalho e nada mais, certo? Com isso a gente garante que informações críticas não são divulgadas a pessoas que não precisam dela para o seu trabalho. Integridade. Ter informações confiáveis, ou seja, íntegras, sem nenhum tipo de intervenção de pessoas não autorizadas. Né? Isso significa garantir que a informação armazenada ou transferida, enviada para outra pessoa, é correta e vai chegar ao seu destino e ser apresentada corretamente para quem está utilizando a informação, gente. Certo? A informação não pode sofrer nenhuma alteração no meio do caminho por pessoas não autorizadas. Disponibilidade. Significa garantir que a informação possa ser obtida quando for necessário. Isto é, que esteja sempre disponível para quem precisa dela no exercício de suas funções, no seu trabalho. De nada adianta nós termos 2 teras de informações no nosso file server, nos nossos servidores, se quando a gente necessitar dessa informação para o nosso trabalho, para realizar alguma função dentro da organização, essa informação estiver indisponível. Então, essa é uma tarefa da TI, manter todas as informações e serviços também disponíveis para que eles possam ser acessados quando necessário. Autenticidade é a garantia da origem das informações geradas ou veiculadas entre pessoas. É através da autenticidade que se garante que a informação é proveniente da fonte anunciada, ou seja, não sofreu nenhuma alteração durante o processo. Como a gente falou um pouquinho antes também, é garantir que a informação seja autêntica, não tenha sofrido alterações por pessoas não autorizadas naquela informação. Que a informação chegue ao seu destino
da mesma forma que ela estava na sua origem. Agora a gente vai falar um pouquinho aqui sobre as ameaças, tá? O que é uma ameaça? Tá? A ameaça é a possibilidade de um agente interno ou externo explorar acidentalmente ou propositalmente uma vulnerabilidade específica. Quando a gente fala de um agente interno ou externo, é muito comum a gente sempre pensar no externo. Seria o hacker, o cracker, alguém desse sentido, tá? Mas também existem ameaças internas de pessoas que, por um motivo ou outro, querem se beneficiar daquela informação ou prejudicar a organização de alguma forma, tá? Tá, então esses indivíduos e organizações criminosas estão sempre em busca das informações, tá? Eles são conhecidos como hackers ou crackers, né, gente? E a meta desses indivíduos e essas organizações criminosas é roubar, danificar, destruir e perturbar, criar o caos dentro da organização. O grupo criminoso, digamos assim, mais conhecido no mundo atualmente é o Anonymous, que fez diversas ameaças, mobilizou muitos hackers contra governos. O viés é muito político às vezes da questão do Anonymous, mas eles já ameaçaram governos, já invadiram grandes empresas como a Fox, a Universal, empresas do ramo aí de cinematográfico em Hollywood. Então é o maior grupo atualmente em exercício, né? E alguns exemplos que a gente pode dar dessas ameaças que normalmente são feitas é o roubo de identidade, uma fraude bancária, a extorsão. O pessoal às vezes pode roubar fotos íntimas de pessoas, dados íntimos e pedir um dinheiro, pedir um retorno financeiro para não divulgar essas fotos na internet. Espionagem industrial, violação de privacidade, etc. Essas são alguns exemplos de ameaças que nós elencamos aqui. Tá. O malware. Tá. O malware são softwares com o intuito de prejudicar o computador. Tá? É uma categoria que engloba tanto vírus quanto worms, entre outros diversos tipos que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Tá? Então, um hacker, uma pessoa, um indivíduo, pode enganar o usuário, induzindo a instalar um malware, que seria um software malicioso, através de um e-mail, de uma fonte confiável, usando engenharia social. Tá? A engenharia social é a arte de enganar. Tá? Este até é o título de um livro de um grande hacker aí dos anos 80, o Mitnick, que escreveu e ensinou como ele usava a engenharia social, ou seja, não usava muitas vezes nem o computador para extrair informações e ter acesso a informações privilegiadas em organizações. Tá. Falando um pouquinho mais sobre engenharia social aqui, gente. Ela é considerada por alguns como o malware mais antigo do mundo. Tá? Então, a engenharia social é um termo que é utilizado para descrever um método de ataque onde alguém faz uso da persuasão, tá? E muitas vezes ela visa isso abusando da ingenuidade ou da confiança de uma outra pessoa, tá? Para conseguir obter essas informações que podem e provavelmente serão utilizadas para ter acesso não autorizado a computadores, servidores, serviços e informações da organização, tá? Acho que um exemplo que fica mais fácil para o pessoal pensar assim, acho que muitas pessoas já devem ter visto aquele filme com o Leonardo DiCaprio, Prenda-me se for capaz, que é com o Leonardo DiCaprio e com o Tom Hanks, né? Onde o Leonardo DiCaprio é um garoto de 16 anos que se passa por piloto de avião, médico, advogado, pela sua empatia, é uma pessoa muito amigável e acaba fazendo as pessoas acreditarem naquilo que ele diz e passarem informações para ele e dados importantes para que ele consiga fazer as artimanhas e as tramóias dele. Tá, o vírus, que eu acho que quando a gente fala em ameaças na internet, o primeiro que vem sempre é o vírus, né? O vírus é um tipo de malware que ele requer
que o usuário execute alguma ação com o objetivo de ser instalado. Ou seja, o vírus sozinho não faz nada. O usuário precisa executar este software malicioso para que ele consiga executar alguma coisa no computador. Tá? E com isso ele consegue se propagar para outro computador através de compartilhamentos abertos na rede, com senhas fracas, tá? E ele pode ser executado e instalado com ações de abrir um anexo de e-mail ou usar um pendrive infectado se o computador não tiver um bom software antivírus configurado para impedir que pendrives se auto-executem ao serem inseridos no computador. O Worm, esse já é uma categoria de malware um pouco mais perigosa, ou seja, ele não requer uma ação específica do usuário. Tá? Em vez disso, ele consegue se autopropagar para os computadores que não estão adequadamente atualizados e protegidos por um software antivírus. Tá, gente? O Trojan, o cavalo de Troia. Tá? Esse é um tipo de malware que ele se disfarça como um outro programa a fim de enganá-lo quando em funcionamento. Ou seja, se nós abrirmos o Task Manager ali, o gerenciador de tarefas, pode ter um programa lá chamado Internet Explorer, ou Firefox, Google Chrome, Word.exe, que para nós a gente pode acreditar que é realmente aquela execução que está sendo executado aquele programa, como o Word, o Excel, o Internet Explorer, mas na verdade é um malware, tá? Um outro programa que está se disfarçando para não ser descoberto enquanto ele está fazendo alguma coisa dentro do computador. Normalmente o Trojan ele abre portas para que o atacante de fora consiga acesso ao computador e assim ele consiga ter o controle e vasculhar a rede, buscar outros tipos de vulnerabilidades, tá? Então a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo também de malware. Exploit, tá? O exploit são códigos munidos de instruções avançadas desenvolvidas por hackers que têm como finalidade verificar pontos vulneráveis em um determinado software, tá? A fim de assumir o controle total do computador. Aqui eu faço um parênteses quando ele fala em verificar pontos vulneráveis em um determinado software. Tá, gente? O que pensamos com isso? Softwares não são 100% seguros. Nenhum software é 100% seguro à prova de invasões e sem nenhuma falha. Todos os softwares têm centenas, milhares de erros e falhas de segurança. Então, quando a Microsoft, todas a segunda terça-feira de cada mês, lança suas atualizações dos seus produtos, aquelas atualizações, 99% das vezes que são lançadas, não são para melhoria do produto em si, não são para trazer novas funcionalidades, novas telas, novos recursos, e sim para correção de diversos erros e vulnerabilidades encontradas no seu software, como Windows, o próprio pacote Microsoft Office, o Exchange, que é a plataforma de e-mail da Microsoft, entre outros. Assim como o Java, o Adobe, o Acrobat da Adobe para PDF, todos eles se atualizam constantemente e por uma razão muito singela, que é por segurança, para correção de falhas e bugs encontrados nos sistemas. Então, é muito importante a atualização do Windows e de todos os nossos softwares, pessoal. A atualização é algo importante para a nossa segurança. Então, tanto na organização quanto em suas casas, mantenham seus softwares e sistemas operacionais devidamente atualizados. Tá. Voltando aqui para os malwares, vamos falar agora sobre o phishing, que acredito ser o mais conhecido e que muita gente vai reconhecer algumas coisas aqui, já vai ter visto na vida real, no nosso dia a dia. Tá. O phishing ele é a fraude eletrônica. Tá? É uma técnica de adquirir informações sigilosas, como senhas de internet banking, números de cartões de crédito. O método mais comum
é enviar um e-mail para a vítima, ou seja, a pessoa que será atacada, solicitando confirmação de alguns dados, como o e-mail de um banco, chega na nossa caixa de entrada lá no Outlook, no nosso Gmail, pedindo para atualizar nossa senha. Para a gente confirmar alguns dados, algumas informações para aquele e-mail, ou acessarmos um link que vai nos redirecionar para uma página, pode ser do banco ou de alguma outra instituição, pedindo para que nós coloquemos nossas informações ali. Isso é uma fraude, tá, gente? Bancos, órgãos federais não solicitam senhas por e-mail, não pedem confirmação desse tipo de informação por e-mail. Então, cuidado, tá? Aqui a gente vai ter algumas telinhas já mostrando algumas fraudes, tá? Alguns exemplos que são quase imperceptíveis, tá? Para qualquer usuário, tá? Tanto o usuário mais leigo quanto o usuário mais técnico com um pouco mais de conhecimento na área de informática, na área de segurança. Então aqui a gente tem a tela do site do Banco Itaú, tá? Que aparentemente é a página do banco, que a gente teoricamente estaria acostumado a acessá-la, tá? Só que aqui ele está nos pedindo várias informações, tá? Nos pede senha eletrônica, senha do cartão, 5 dígitos do cartão, data de nascimento, número do portador do cartão, agência, conta bancária. O banco não vai solicitar esse tipo de informação através da página dele, gente, tá? E até o endereço lá no URL, bem em cima, lá onde a gente digita o endereço, ele é quase o mesmo. No caso, muda ali uma letra, que em vez do I minúsculo, é o I maiúsculo, que para a internet, onde está esse site, está hospedado, ele está guardado, faz a diferença. Ele se transforma em outro site, e se o usuário não tem conhecimento, ele acaba entrando e colocando essas informações, e depois os criminosos vão clonar seu cartão, vão acessar sua conta, vão transferir, fazer empréstimos e vão gerar o caos financeiro para essa pessoa, né? Vai trazer muitos problemas. Então, cuidado com o site de banco. Site de banco, novamente, batendo nessa tecla, não solicita. Site de banco não. Bancos, instituições financeiras e governamentais não enviam e-mail solicitando confirmação de informações desta forma. Normalmente, nós temos que ir até o local para atualizar nossas informações. Tá. Agora aqui alguns exemplos de e-mails que a gente pode receber aí no dia a dia nas nossas caixas de e-mail, tá? Que isso aqui é alguém enviou um anexo com comprovante de depósito, tá? A pessoa às vezes acha que vai receber um dinheiro e acaba clicando ali, e na verdade isso pode ser um vírus, gente. Então, muito cuidado ao abrir e-mails desse tipo, tá? Ou um outro e-mail, segue retorno da proposta abaixo. Aí tem um link lá bem suspeito, tá? Um link que um nome diferente que nós não estamos acostumados a ver, que também pode redirecionar para uma página maliciosa que vai nos infectar, tá? Um outro e-mail, este é um pouco mais antigo, falando do MSN, né? Uma plataforma aí de mensageria que já acaba nem sendo mais utilizada nas empresas hoje, nem nas nossas residências, tá? Mas ali diz assim, ó, cuidado com essas conversas no MSN. Me mandaram aqui um histórico das suas conversas. A pessoa já, se a gente trouxesse isso para hoje por um Skype, por WhatsApp, por exemplo, que é o que a gente mais utiliza hoje para conversar com nossos amigos, familiares e dentro das empresas, a gente já podia clicar ali e baixar. A gente ficou com medo, opa, alguém copiou a conversa minha e pode ter algo ali que não era para ter sido divulgado, tá? Então, cuidado com isso, gente. E esse aqui é um dos mais que chama muita atenção, né? Olha só, essas fotos foi da farra do carnaval passado. Igual a isso nunca vir. Loucura isso. Até erro de português a gente encontra nesses e-mails muitas vezes também. Que manda para um site lá muito suspeito e que certamente este site está comprometido. Tá? E quando a gente entrar no site, ele vai tentar fazer alguma ação, instalar alguma coisa no nosso computador que vai nos deixar vulneráveis aos atacantes. Tá? Então, muito cuidado com e-mails recebidos. Tá? Existem diversos e-mails, igual esse, a fotos da formatura da faculdade.
Muitas vezes a pessoa nunca frequentou a faculdade, mas a pessoa ainda clica naquele link lá para ver as fotos da formatura que ela não participou. Então, é os métodos mais utilizados e muita gente cai nisso, tá, gente? Então, muito cuidado. Então, tá, mas então, Antônio, quais são os cuidados básicos que a gente tem que ter quando a gente for ler um e-mail, tá? Não clicar em links no conteúdo do e-mail se o mesmo vier de uma pessoa ou empresa que não tem relacionamento com você, tá? Este é um cuidado. Desligar as opções que permitem abrir ou executar automaticamente arquivos ou programas anexados às mensagens. Não abrir arquivos ou executar programas anexados aos e-mails, sem antes verificá-los com o antivírus. Então, baixe o anexo e roda ele e faz o antivírus fazer uma verificação se aquele arquivo realmente está limpo. E a palavra-chave aqui é desconfiar sempre. Tá? Desconfiem sempre dos arquivos anexos às mensagens, mesmo que eles tenham sido enviados por pessoas ou instituições conhecidas. O endereço do remetente ele pode ter sido forjado, existem técnicas para fazer isso. E o arquivo anexo pode ser, por exemplo, um vírus, ou um trojan, um cavalo de Troia, ou um malware qualquer. Tá, voltando aos nossos malwares, o Keylogger, tá, gente? Hoje, o Keylogger é um programa com a função de capturar tudo que é digitado pelo usuário no computador que está infectado com esse malware, tá? A gente tem um exemplo aqui de um log desse keylogger, tá? Que a pessoa entrou ali na primeira linha, digitou chat.yahoo.com.br, apertou o enter, digitou Mike98A, deu um tab, Mike deu enter. Eu presumo aqui que o Mike98A era o usuário dele do chat. Eu dei um tab, o Mike era a senha, uma senha fraca, já aproveitando o gancho. E ele começa a conversa. Olá, David, vamos deixar a escola amanhã, certo? Vai falando, até que ele muda de site. Tá? Eu vou enviar um e-mail. Tá? Aí ele dá um Ctrl Alt Tab Enter, vai para um outro site e digita mail.yahoo.com. Aperta o Enter de novo. Foi pro site para abrir o e-mail dele. E lá ele digita mike98a@yahoo.com. Dá um tab para ir, acredito eu, para a página para o campo da senha. Digita Mike, a mesma senha que ele usou antes, uma senha fraca de novo, aperta Enter. E digita ali david-ross@gmail.com. Dá um tab, lá no campo do remetente, foi para o campo do assunto, fun stuff, dá o enter, começa a digitar a mensagem, dá o enter e envia a mensagem. Ou seja, ele fez um log de tudo que a pessoa digitou na máquina. Que conseguimos pegar usuários, pegar o site que ele estava acessando, pegamos senhas, tá? E no final o keylogger envia essas informações, manda um e-mail para o dono desse keylogger, para a pessoa que instalou e está aguardando essas informações, tá? Então, temos que ter cuidado com esse tipo de ataque. Também existem os screen loggers, tá? Que são um pouquinho mais sofisticados, que eles capturam a nossa tela. Eles ficam capturando, dando print screen da nossa tela e também enviam essas imagens, no caso, para os atacantes. Ransomware. Este é a praga do momento, né? E também é a praga mais nociva já que a gente teve noção assim na história, que tem causado muitos e muitos transtornos a diversas empresas, tá? O ransomware é um tipo de código malicioso que torna inacessíveis os dados armazenados em um equipamento, usando criptografia, uma criptografia com uma codificação muito alta, tá? E que exigem o pagamento do resgate, que é o ransom, para restabelecer o acesso ao usuário. Ou seja, o usuário abre um link de um e-mail, baixa algo que vem enviado no e-mail dele. Normalmente é assim que os atacantes infectam máquinas. A pessoa executa aquele arquivo por desconhecimento muitas vezes e sem ter um antivírus na sua máquina e atualizado, e o ransomware começa a criptografar
os dados, deixando eles inacessíveis. E ele se espalha, se prolifera pela rede muito rápido. Então, aonde ele conseguir acesso, ele vai criptografar arquivos e esses arquivos ficarão inacessíveis. E a não ser que a organização ou o indivíduo em si tenha um backup desses dados, é quase impossível conseguir recuperar essas informações. Então, sempre também tenham um backup guardado e íntegro. Testem seus backups. Tá? Não, de nada adianta eu fazer um backup e quando eu precisar dele, aquele backup está corrompido por algum motivo, ou ele não está íntegro, ou ele é muito antigo. Então, o backup atual e íntegro e testado é importante. Esta é até uma das telas de um dos ransomware, que explica como ele tem que pagar, como ele vai entrar em contato com essa pessoa, através de um e-mail, o pagamento através de Bitcoin, que é uma moeda não rastreável da internet. Desta forma eles conseguem fazer os crimes deles, receber o dinheiro e sem ser descobertos. Tá? Então muito cuidado com esse tipo de ataque, é um dos mais perigosos hoje. Certo, gente, vamos falar um pouquinho sobre senhas, tá? Rapidamente falando sobre senhas. É através da senha que os nossos acessos, os seus acessos, são liberados para o uso do computador e sistemas na nossa rede, gente. Então, memorizar a senha é indispensável, tá? A gente tem que tentar nos esforçarmos para lembrarmos de nossas senhas. É difícil, hoje em dia tudo está informatizado, nós temos centenas às vezes de senhas, aonde a gente vai a gente recebe uma nova senha, então nós temos que tentar memorizar essas senhas, tá? Porque não é seguro anotar as senhas num pedaço de papel, na agenda, num post-it colado na frente do computador, tá, gente? Isso é uma falha de segurança muito grande. Então, nós temos que nos esforçar um pouquinho e tentar criar senhas seguras e que nós consigamos nos lembrar delas futuramente, sem precisar anotar em qualquer lugar, tá? Para isso, a gente também tem a opção de usar programas como KeePass, LastPass ou F-Security Key para armazenar e gerenciar as senhas. Esses são programas, tá? O KeePass ele é gratuito, tem sua versão gratuita, que nós cadastramos uma única senha, que é a senha do programa KeePass, e ele gerencia todas as nossas outras senhas, tá? Então facilita também essa tarefa. Então diria que memorizar as senhas ou utilizar um programa de gerenciamento de senhas é o ideal. Nunca anotar em papel, em post-it, em agenda, esse tipo de informação, tá? Aqui eu trouxe um site onde a gente pode verificar a segurança da nossa senha, que é o High Security is my password. Quão segura é minha senha, tá? Eu já deixei o site aberto aqui, que é o highsecurityismypassword.net, tá? E a gente pode digitar uma senha aqui qualquer. No caso, eu vou aqui digitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ó, ele me dá a informação que, utilizando uma técnica chamada de força bruta, que é nada mais é que tentativa e erro, um programa que fica tentando diversas senhas, começa com senhas de 1, 2, 3, 4, 5, 6 dígitos e vai subindo, vai tentando todas as suas variações. No caso da senha de 1 a 8 que nós colocamos aqui, instantaneamente ele consegue quebrar essa senha. Tá. Aqui a gente tem mais informações, que é um password comum, ele está entre os 5 senhas mais usadas no mundo, tá? A variação de caracteres dela é baixa, tem apenas números, é uma senha curta, tem 8 caracteres. E aqui ele dá uma informação que possivelmente é um número de telefone ou uma data, porque ele pegou só números, então ele acabou achando que pode ser um telefone, pode ser uma data, no caso não é uma sequência numérica, mas é uma sequência numérica fraca. Se eu colocar uma senha como A2M8X7H5, em 1 minuto essa senha é quebrada. Agora, por exemplo, eu vou digitar uma senha que eu utilizo normalmente. Uma das senhas que eu utilizo.
Ó, já subiu um pouquinho, né? 638 milhões de anos. Demora um pouquinho mais para ser quebrada, né, gente? Mas, por exemplo, a senha é lá de 1 a 8, gente. Se eu colocasse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, arroba A maiúsculo, dois caracteres, um especial e uma letra maiúscula, essa senha já passou para um mês para um programa de força bruta conseguir identificá-la. Então, por isso é importante que nossas senhas tenham 8, preferencialmente mais caracteres e possuam letras maiúsculas, minúsculas, caracteres especiais e caracteres numéricos, números, tá? Então, o ideal é isto, que combinemos todos esses caracteres dentro de uma senha e ela tenha mais de 8 caracteres, tá? É difícil, mas nós precisamos começar a nos esforçar um pouquinho mais no quesito senha, gente. Voltando para a apresentação. Algumas diquinhas aqui sobre senhas. Como falei, a ideal é que a senha tenha mais de 8 caracteres e com aquela variação e mescla todos aqueles caracteres, mas também é importante que nós alteremos a senha periodicamente. A cada 2, 3 meses é importante que nossas senhas sejam alteradas, gente. De todas as plataformas, de bancos, sites de e-mail, sites de relacionamento, redes sociais, acesso a dados da empresa. Então, troquem suas senhas. Inclua caracteres especiais, tá? Letras, números, letras maiúsculas e minúsculas, tá? E é importante usar essas variações para dificultar ao máximo a descoberta desta senha. Não use datas, nascimento de filho, aniversários, nome de familiares, animais de estimação, número de telefone. Então, essas são informações que um atacante, às vezes utilizando a engenharia social, consegue descobrir e começa a tentar essas datas, essas informações, melhor dizendo, como as datas e nomes familiares, o nome do nosso bichinho de estimação, o número de telefone, como as primeiras senhas que ele vai tentar para acessar os nossos dados. Então, evitem usar isto, tá? Política de segurança da informação. Pessoal, falando rapidamente, que nosso tempo já está também chegando ao final. O que é a política de segurança da informação? São conjuntos de diretrizes, normas que definem formalmente as regras e os direitos dos usuários, visando proteger adequadamente os ativos da informação, tá? Nelas estão contidas o que o usuário pode fazer, quais sites pode utilizar, se pode ou não pode instalar algum programa no seu computador, se pode utilizar ou não pode utilizar o pendrive. Então é muito importante, é de extrema importância que todos os funcionários, colaboradores da empresa se preocupem e busquem conhecer a política de segurança da empresa. Então, vão atrás, quem não conhecer, quem não tiver, procure o departamento de TI da empresa, que lá tem todas as informações, conseguimos cópias e explicamos passo a passo esta política. Finalizando aqui, gente, vamos reforçar algumas dicas que passamos até agora. E novas dicas também. Saia de sites com autenticação utilizando o botão sair, logout. Não deixe a sua rede social ou o seu e-mail ou site que for com o usuário logado. Vá no botão e clique em sair, tá? Crie senhas difíceis. Use caracteres especiais, números, letras maiúsculas e minúsculas. Dificulte as suas senhas. Altere a sua senha com frequência, periodicamente. De 2 a 3 meses, altere suas senhas. Mantenha seus programas atualizados, certo? Atualize o seu sistema operacional, o Windows ou outro que for. Atualize o Java, o Acrobat. Atualize todos os seus softwares
com frequência. Verifique se esses softwares estão atualizados. Caso não estejam, os atualize. Fique atento ao realizar downloads. Sempre busque downloads de sites confiáveis, fontes confiáveis. Vamos fazer o download do driver da nossa impressora HP. O recomendado é nós irmos ao site da HP, buscar esse driver, tá? Esse software. Então, sempre tenham isso em mente. Cuidado com links nos programas de mensagem instantâneas e e-mails, pessoal. Sempre desconfie de links, tá? Cuidado, porque o que está escrito ali pode não ser para onde ele vai ser, você vai ser enviado na verdade. Cuidado com sites e e-mails falsos, é o phishing. Então, cuidado, sempre desconfiem. Utilize sempre antivírus, certo? Utilize sempre antivírus. Se não houver viabilidade de pagarmos a licença de um antivírus comercial, utilize o antivírus da Microsoft, o Essential, utilize o Avast, o Avira, qualquer outro antivírus gratuito, mas utilize antivírus. E atualize sempre o antivírus. De nada adianta nós termos uma ferramenta de antivírus instalada em nosso computador se o mesmo não estiver atualizado com as vacinas mais recentes. Todos os dias os antivírus, mesmo o gratuito, envia vacinas novas. Todos os dias surgem centenas de novos vírus na internet. Então atualize seu antivírus. Novamente, atualize o seu sistema operacional, atualize o Windows. Eu digo Windows porque 95% das residências e empresas em seus desktops utilizam o Windows. Mas se você utiliza um Mac OS, um Mac OS, um Linux, também atualize esses sistemas. Eles são um pouco menos vulneráveis, um pouco menos visados, mas também são visados. E realize backups periodicamente, certo? Guarde seus dados. Dentro da área da segurança, a gente costuma dizer que não é o se vamos ser atacados, é o quando vamos ser atacados, certo? Todos os dias existem tentativas de nos atacarem, certo? Um dia essa tentativa ela pode se tornar viável e acontecer. Então é bom ter uns backups guardados em locais externos, às vezes na nuvem, num HD externo, fora de nosso computador, para que, se infectados ou atacados, nossa cópia de segurança, que é o backup, está armazenada e inacessível desses atacantes, ok? Realizem backups. Vamos agora à nossa revisão. A segurança da informação, então, ela é baseada em 4 pilares: a confidencialidade, integridade, disponibilidade e autenticidade. As ameaças mais conhecidas na internet hoje, os malwares mais conhecidos, são os vírus, os worms, os trojans, o exploit, phishing, keylogger e ransomware, entre outros que existem, mas esses são os principais e os mais utilizados hoje em dia. E para finalizando já aqui, gente, senhas, novamente batendo em senhas. Use caracteres especiais, altere sua senha com frequência, use letras maiúsculas, nunca use datas, nomes de familiares e animais de estimação. Então, cuide sua senha. Se você ainda não faz isso, comece hoje a fazer isso. Pense em senhas melhores, mais seguras, maiores e mesclando caracteres especiais, números, letras maiúsculas e minúsculas. Então, use essa boa prática da segurança para se proteger e proteger a organização, gente. Finalizando, gostaria só de deixar uma pequena mensagem aqui nesses últimos segundos que nos restam.
Nós, como funcionários, colaboradores da empresa, devemos trabalhar juntos para proteger as informações importantes da empresa, a fim de evitar os prejuízos de qualquer proporção, tá, gente? Então, juntos a gente tem que trabalhar, fazer a sinergia acontecer para proteger essas informações e termos sempre disponíveis o acesso e manter a empresa crescendo hoje e sempre. Certo, gente? É isso. Muito obrigado a todos e até mais.